Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, professor Sérgio, Felipe e Rogério Bonassi. Bom, dentro dessa mesa controversa, vamos falar de mais um tema controverso. Eu tenho menos trabalhos objetivos na literatura para mostrar, mas ainda assim a gente consegue explicar um pouquinho o que acontece nas pacientes usuárias de contraceptivo hormonal e o seu osso. Bom, como é que a óssea em mulheres usuárias de contraceptivos combinados hormonais? Na verdade, não existe o estudo ideal, não existe nenhum método ideal, porque tanto a densitometria óssea quanto a incidência de fratura óssea, os marcadores de remodelação óssea não são específicos para avaliar e são difíceis de serem realizados a longo prazo. Então, esse é um dos grandes problemas. Não existe também nenhum estudo com desenho ideal para que a gente possa avaliar. É muito difícil fazer uma corte de mulheres e ver o que acontece com a sua massa óssea ao longo de sua vida, desde a adolescência até o período da pós-menopausa. Seriam estudos de muito longo prazo e os efeitos, muitas vezes, dos contraceptivos são reversíveis e são variados de acordo com cada um dos métodos utilizados. Estudos populacionais têm muitos fatores confundidores. Então, por exemplo, usuárias de corticoide, mulheres que engordam, emagrecem, fazem dieta, são sedentárias. Então, realmente, tudo isso acaba interferindo na questão da massa óssea. Por conta disso, nós não temos muito como padronizar, nem se o estudo foi realizado com contraceptivos combinados orais ou até mesmo, por vezes, com progestagênios isolados. O que mais me chamou a atenção ao iniciar a montagem dessa aula foi esse editorial. Esse editorial, ele é recente, ele foi publicado numa revista de pediatria, vejam vocês. Então, é uma pediatra preocupada com o pico de massa óssea das adolescentes. E aí fica muito claro que o colo do fêmur tem seu pico de massa óssea no período entre 16 a 18 anos e a coluna um pouco mais tardia. Necessita dos ciclos ovulatórios para que haja, então, esse ganho de pico de massa óssea. E isso vai acontecer nos primeiros anos do menacme. E o editorial termina com a sugestão de não indicar métodos contraceptivos hormonais combinados para essas mulheres jovens e adolescentes com a finalidade de regularizar os ciclos menstruais. Facilmente entendível, vem de uma pediatra, onde a preocupação maior dela é em relação aos ciclos menstruais. Mas nós, ginecologistas, sabedores de que grande parte das mulheres nessa faixa etária já tem vida sexual, temos preocupação, sim, com a questão da contracepção. E lembrar que se ela inicia as gestações nesse período tão recente, para que ela possa formar um novo arcabouço ósseo num feto, ela vai estar perdendo sua massa óssea. E se isso se repetir em mais vezes, pior será para ela a longo prazo. Vejam vocês as alterações da massa óssea de acordo com a idade da mulher. Tão feio falar em envelhecimento da mulher, né? De acordo com o passar dos anos da mulher. E vejam vocês, então, que o pico de massa óssea realmente vai se estabelecer por volta de 20 anos. Esse já é um dado muito consagrado na literatura. E que essa massa óssea vai se manter até por volta dos 40 anos e depois, então, vem o declínio importante. Muito importante, então, a anticoncepção, tanto nessa fase da adolescência, tentando não interferir nesse pico de massa óssea, quanto na mulher climatérica, na mulher após os 40 anos, onde a gente já sabe que nos anos vindouros ela terá uma perda de massa óssea. Bom, então, não atingir o pico máximo de densidade mineral óssea na adolescência, sem dúvida nenhuma, é um fator de risco independente para a futura osteoporose. Então, daí a importância desse tema. Sabemos que nos Estados Unidos, aproximadamente 61% das adolescentes na faixa etária entre os 15 e 19 anos que usam métodos contraceptivos optam pelo uso da pílula. Então, estamos falando praticamente sempre de métodos combinados orais. Tanto o etinistradiol quanto o progestagênio, já foi falado isso na primeira parte, tem uma supressão muito importante do eixo hipotálamo hipófise ovariano. E com isso vai existir uma produção de estradiol endógeno diminuído. A maior parte dos estudos mostram que as usuárias de contraceptivos hormonais combinados vai ter aproximadamente a metade da dose de estradiol, que seria correspondente à primeira fase de um ciclo fisiológico. E também já está bem claro que a maior velocidade de formação óssea, então, ocorre 1 ano antes da menarca e nos primeiros 3 anos do menacme. Então, vejam vocês que são duas situações que estão acontecendo na mesma mulher. O estradiol ele vai ter uma principal finalidade de inibir a reabsorção óssea, então vai ter uma menor ação dos osteoclastos.
O estradiol, como TH, na pós-menopausa é excelente, beneficia os ossos. Todos nós aqui ficamos felizes em prescrever estradiol porque sabemos que a questão óssea vai ter um ponto positivo. Mas, quando se fala em contracepção, é ao contrário. Nós temos uma mulher no MENACME produtora de estradiol que vai passar a ter uma menor produção desse hormônio e que quiçá por longos anos. Até que ponto isso vai interferir? Até que ponto isso é real? Grandes perguntas que a literatura ainda não tem muito como responder. Esse estudo, então, mostra que 95% da mineralização óssea da coluna vai acontecer nos 3 primeiros anos do MENACME, sendo que ainda tem 5% restante no período dos 28 aos 29 anos. E, como a gente já comentou, o pico de mineralização óssea do colo do fêmur é um pouco mais tardia, ao redor dos 16 anos. Bom, e aí, a dose estrogênica da nossa pílula vai fazer diferença nessa evolução óssea? Poucos estudos podem responder isso, porém, ao que parece, doses menores de etinil estradiol, então nós temos formulações com 20 e com 15 no mercado, ir mais no pico de massa óssea, porque existe uma situação de hipoestrogenismo relativo mais importante, sem uma reposição adequada do etinil estradiol. Mas os estudos mostram que 30 microgramas também interferem nessa situação. A dose sérica, como eu já falei, vai ser próxima da primeira fase de um ciclo fisiológico. O que também é importante a gente saber? Esses efeitos são reversíveis, principalmente após a parada do uso. E que, como vocês sabem, não é exclusivamente o estradiol que vai promover essa remodelação óssea, essa questão de osteoblastos aumentados e osteoclastos controlados, mas também a ingesta adequada de cálcio, os níveis de vitamina D adequados, bem como a atividade física. Então, já me antecipo, adiantando a vocês que é muito importante que nas usuárias de pílula a gente faça também essas orientações. E a densidade mineral óssea vai mudar conforme o uso do contraceptivo? Esse é um estudo interessante, avaliou 1.360 adolescentes na faixa etária dos 12 aos 18 anos, tá? Que já se encontravam na menarca, seguidas por um ano com a densitometria óssea da coluna lombar. É um estudo de não inferior e é onde pôde observar que aquelas mulheres que faziam uso estendido da pílula, então uso contínuo de etinil estradiol levonorgestrel, elas tiveram um ganho de massa óssea, lembrem vocês que elas são jovens, de 2,26%. Ao contrário, aquelas que fizeram uso cíclico, então 21 dias com pausa de 7 dias, aconteceu um ganho menor de massa óssea, de apenas 1,45% ao longo desse ano. E aquelas que não fizeram uso de contraceptivo hormonal tiveram, sim, então, um ganho de massa óssea de 2,5% nesse um ano. Dessa forma, questiona-se se o regime estendido poderia ser uma sugestão para essas adolescentes, para essas mulheres jovens. E vejam vocês que, na verdade, a diferença de alguns dias a mais de hormônio pode ser o suficiente para interferir de forma positiva. Então, nós estamos falando provavelmente de quantidades hormonais pequenas, a diferença entre fazer uso cíclico ou uso estendido, mas que já pode nos mostrar uma diferença nos resultados. Esse é um outro estudo, é um estudo retrospectivo, caso controle, com a idade média das mulheres de 37 anos. O que foi feito? Avaliou-se no levantamento de seguradora 6.400 mulheres que tiveram qualquer fratura óssea prévia e pareou-se outras 6.000 mulheres sem história de fratura prévia. Foi feita uma regressão logística e foi observado, então, que as usuárias de contraceptivo oral, ao contrário do que se esperaria, teriam menos riscos de fratura óssea. Isso, qualquer fratura óssea, nós não estamos nos referindo a uma osteopenia ou, eventualmente, a uma osteoporose. E que as faixas etárias 18 a 25 anos, bem como 26 a 35 anos, em usuários de contraceptivo oral por mais de 5 anos, foram as mulheres mais protegidas nessa questão, nessa interpretação. A revisão sistemática de Cochrane mais atual é a de 2015. Em relação a esse tema, nós temos 14 estudos, 7 caso-controles e 7 com coorte, e 6 desses estudos foram com contraceptivos combinados orais. Vou passar rapidamente, mas o que interessa? Um dos estudos coortes, então o primeiro, que é descrito, mostra que o contraceptivo combinado oral em qualquer momento da vida aumentaria o risco de fratura óssea. Lembrem vocês que ora nós falamos em ganho de massa óssea, ora nós falamos em risco de fratura óssea. Então, é o caso aqui.
Porém, um estudo caso controle a seguir mostrou que esse risco de fratura óssea aumentada é mais comum naquelas usuárias por mais de 10 anos. E ainda um outro estudo mostrou uma associação de que é mais comum naquelas que têm 10 prescrições de contraceptivos. Então, foi feito até um número de prescrições médicas para tentar se correlacionar a algum risco. Um outro estudo coorte, então, de mulheres já na pós-menopausa, excluindo aquelas que um dia tiveram fratura prévia, não encontraram risco maior naquelas que fizeram uso de contracepção hormonal no passado. Alguns estudos coortes, então, encontraram mínima evidência em relação ao uso prolongado e no uso cíclico. Então, ao que parece, o uso prolongado pode proteger algumas mulheres. E, por mais que o tema mais específico são os contraceptivos combinados orais, sempre alguém pergunta, mas e os progestagênios isolados? E, especialmente em relação à massa óssea, a literatura tem mais trabalhos com a medroxiprogesterona de depósito do que propriamente com os contraceptivos combinados. E o que se observou? Então, o uso de medroxiprogesterona e mulheres acima de 50 anos vai ter um risco relativo maior conforme o número de prescrições. Por outro lado, o diodilevonorgestrel diminuiria o risco, então, de fraturas ósseas. Facilmente entendível, de todos os métodos hormonais existentes no mercado, o único que permite alguma quantidade de ovulações ao longo do seu uso é o diodilevonorgestrel. Então, isso fala um pouco a favor de que não existe uma inibição tão importante do eixo hipotalâmico hipofisário. Por fim, a conclusão da revisão sistemática da Cochrane, acho que isso que é importante guardar, de uma forma geral, os estudos observacionais não associaram o uso de contraceptivos combinados orais com o risco de fraturas ósseas, e que sim, a medroxiprogesterona poderia aumentar o risco de fratura óssea, mas eu já vou desmembrar um trabalho para vocês a esse respeito. E então o dilevonorgestrel poderia ter menos riscos nas mulheres usuárias. Em relação, então, à densitometria óssea e o histórico de uso de contraceptivo, esse é um estudo de 135 mulheres rígidas, então já foi descartado todos os efeitos confundidores, 43 usando contraceptivos combinados hormonais, 51 nunca tomaram contraceptivo oral e 41 foram usuárias do passado. E vejam vocês, então, que a densidade óssea das ex-usuárias de contraceptivos foi melhor do que daquelas que nunca usaram contraceptivo, que também foi melhor das usuárias atuais. Então, mostrando que existe talvez um efeito negativo durante o uso, mas que esse efeito pode sim ser revertido. E o progestagena isolado, então, não oral. Como eu falei, tem mais estudos consistentes com a medroxiprogesterona pela quantidade da dose, né? Esse foi um estudo, então, feito com adolescentes de 16 a 18 anos por 2 anos, 102 usuárias de medroxiprogesterona, 97 sem nenhum método hormonal. E o que vocês podem observar, então, que a densitometria óssea foi similar com 1 ano de uso e que no segundo ano, aí sim, as usuárias de medroxiprogesterona tiveram uma diminuição da densidade óssea. Porém, ao se avaliar os grupos isoladamente entre o tempo 0 e o tempo 2 anos, não houve uma significância importante, nem nessa perda demonstrada na medroxiprogesterona e nem no ganho naquelas mulheres que não estavam na vigência de terapia hormonal, isso em mulheres jovens. Em relação à medroxiprogesterona, então a gente também não precisa ficar tão preocupado. Esse é um estudo com N pequeno, mas é um estudo bem realizado, onde se observou que quando acontece a perda de massa óssea durante o uso da medroxiprogesterona, isso vai acontecer nos 2 primeiros anos, e que a seguir existe uma estabilização da perda, que passa a ser de ao redor de 1% ao ano, e que após 5 anos da parada, a melhora da densitometria óssea, quando comparada inclusive com mulheres que não faziam uso de método hormonal. Então, mostrando novamente uma possibilidade reversível, mesmo que haja essa perda óssea. Bom, já sabemos, então, que não temos um método ideal para avaliar. Talvez as melhores formas de avaliar seriam os peptídeos, os marcadores realmente de turnover ósseo. E esse é um estudo extremamente recente que eu trouxe para vocês sobre esse assunto. Então, ao se comparar a associação do índice de massa corpórea, presença ou não da contracepção hormonal, densitometria óssea e os marcadores CTX e P1NP, o que pôde se observar? 305 mulheres foram avaliadas, numa faixa etária de 16 a 25 anos, e observou-se, então, que os marcadores de
Remodelação óssea eram inversamente proporcionais à idade, à transferrina, vejam então vocês que a composição corporal e a nutrição têm importância, e ao sulfato de hidroepiandrosterona. Os marcadores de formação óssea, então, nessa população de mulheres jovens, foi menor, em 22% menor nas usuárias de contraceptivo hormonal oral, e que existe, sim, influência tanto da idade, quanto do perfil hormonal e também da transferrina. Por fim, eu trouxe várias dúvidas aos senhores, mas não era esse o objetivo. O que eu acredito que a gente deva levar dessa apresentação? Que nós devemos, sim, valorizar a formação do pico ósseo, da massa óssea na adolescência, isso é extremamente importante, mas lembramos que, se essa adolescente tornar-se uma gestante, nós vamos ter uma interferência, um comprometimento ainda maior ao longo de sua vida. Lembrar, então, da densidade mineral óssea da mulher após os 40 anos, porque ela está perto de passar a perder ossos, perder massa óssea nos anos subsequentes. A remodelação óssea é estrogênio dependente, isso é indiscutível, mas que uma dieta rica em cálcio, que a vitamina D de forma adequada, seja na ingesta solar, eventualmente na reposição, e a realização de atividade física. E aqui vai um parênteses, a atividade física de deslocamento terrestre é a ideal para pensar em melhora da massa óssea. Então, exercícios na água, por exemplo, não teriam esse benefício. Isso é muito importante que nós possamos orientar nossas pacientes e que elas passem a realizar de forma rotineira e contínua ao longo da sua vida. E, sem dúvida nenhuma, mais estudos são necessários para que a gente possa ter uma melhor avaliação. Nós não temos nenhuma avaliação em relação à diferença entre os compostos progestagênicos, o quanto eles poderiam interferir na questão da interferência do estrogênio. Também não temos estudos a longo prazo com os estrogênios naturais nos métodos combinados. Então, tem bastante chão ainda para que a gente possa ter mais informações. Mas, de qualquer forma, a sugestão é que a gente tenha pacientes com osso duro de roer, né? É uma brincadeira aqui, mesmo que elas precisem de métodos contraceptivos hormonais de longa duração. Obrigada.